Caro internauta, eu me dirijo a todos vocês na qualidade de cidadão brasileiro e vendo tudo isso que está acontecendo ou que tem acontecido ultimamente, eu não poderia me furtar, ficar calado em vez de me pronunciar. Esse direito que eu utilizo nesse momento é previsto na Constituição brasileira, onde quaisquer um de nós podemos manifestar livremente nossos pensamentos, aquilo que nós vemos, que nós concordamos, aquilo que nós discordamos dos poderes constituídos. Primeiramente, eu vou me referir ao Supremo Tribunal Federal, que está tentando, por todas as formas, ou pelo menos por atos de alguns dos seus ministros, calar a voz do povo brasileiro, calar a voz de cada um de nós. De cada um de nós porque eles tentam, através de uma decisão de um dos seus ministros, paralisar ações e atos do Congresso Nacional, que é um dos poderes constituídos da República, eleito por nós. Cada um deputado não representa somente ele como pessoa em si, mas ele representa milhões e milhões de brasileiros. Então, se você pensar comigo, você vai entender que, olha, meus amigos, é inadmissível apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal calar, paralisar, fazer com que pare o Congresso Nacional. Isso não pode acontecer. Muito embora a justiça deve ser respeitada, deve ser aceita, mas a decisão da justiça não pode estar na mão de um cidadão. Então imagine bem, um cidadão, um ministro do Supremo Tribunal Federal paralisa o Congresso Nacional. 500 e poucos deputados e, se continuar aquele processo, certamente pararão o Senado. Então, isso está fora de cogitação. Como pode um ministro, com uma assinatura, paralisar o meu voto? Paralisar a sua decisão que você votou num deputado, você votou num senador, paralisar uma casa. Isso é claramente a interferência de um poder na atividade do outro. Aquilo que é proibido pela Constituição Federal, a Constituição de 88. Então você imagina, olha, o Supremo Tribunal Federal é sim, pela Constituição, o guardião da Constituição. Ele analisa as leis e pode decretá-la, inclusive, que ela é inconstitucional. Só que essa atitude do Supremo que nós estamos vendo aí, vimos nessa semana, ela é, ao meu ver, arbitrária, ela é, ao meu ver, insignificante, porque não deve ser entendida e nem aceita pelo Congresso Nacional e nem pela população brasileira, porque, afinal de contas, os nossos congressistas estavam trabalhando em um projeto-lei. Não havia ainda julgado, não havia ainda votado a lei não existia. Consequentemente, o Supremo não tem que interferir no trabalho da Casa Legislativa. Eles não haviam ainda concluído o trabalho, não havia ainda feito a lei. O Supremo só pode manifestar sobre a lei que já está pronta, a lei que foi votada, a lei que foi aprovada pelas casas legislativas, a lei que foi sancionada pela Presidência da República. Aí sim poder-se-á recorrer ao Supremo Tribunal Federal e ele então vai manifestar como poder guardião da Constituição se aquela lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pela Presidência da República, é ou não constitucional ou inconstitucional.
Então, a atividade do poder, nesses momentos, desse ministro, que já concedeu uma liminar, não pode parar a atividade da Casa Legislativa. E eu me dirijo agora ao presidente do Congresso Nacional, me dirijo ao deputado presidente da Câmara Federal, ao senador Renan Calheiros, um homem forte, um homem competente, um homem capacitado. Não deem ouvido ao Supremo Tribunal Federal nesse momento, não. Nesse estágio, não. Há aí, meus queridos congressistas, uma clara intervenção de um poder no outro. O Supremo não pode interferir no trabalho da Casa Legislativa. Para aí, gente. Vocês acham que, olha, mais de 540 congressistas pode se dobrar, se ajoelhar diante de uma assinatura de um homem, de um juiz? Que é isso? Aí sim eles estão praticando sim uma afronta à liberdade do trabalho da Casa Legislativa. Eles estão impedindo o... Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos acabar com o Congresso Nacional, o Supremo faz tudo. Ou então vamos convocar as Forças Armadas, e vamos trazer novamente no Brasil os generais, e tivemos os generais muito bons, por sinais, comandando esse país. E aí ele acaba com tudo, o Exército entra, a Marinha entra, a Aeronáutica entra, acaba com o Supremo, acaba com tudo. E eles vão comandar, nós vamos viver melhor. Porque do jeito que está, olha, Deus me livre, está um problema sério. Eu não concebo isso. Eu não concordo e você haverá de concordar comigo. Você também não deve concordar sobre o que está se passando. Os congressistas estão tentando trabalhar. Deixa, o Supremo Tribunal Federal, senhor ministro, doutor Barbosa aí, o grande homem brasileiro que atuou bem, o senhor como presidente do Supremo Tribunal Federal tem que começar a agir. Tem que pedir os seus ministros de paralisar as atividades da Casa Legislativa. Porque, dessa maneira, o Supremo está interferindo no trabalho do Congresso Nacional. Então, o ministro Joaquim Barbosa, homem sério, eu tenho certeza que isso não vai proceder. Eu tenho certeza que essa liminar concedida pelo ministro, parece que é Gilmar, o ministro, um dos ministros lá, tentando paralisar o trabalho do Congresso, o presidente ou o colegiado do Supremo reunido não vão confirmar essa liminar concedida, porque eu acredito que ainda tem ministros capacitados dentro do Supremo, que tem sim uma casa idônea composta por homens da mais alta, da mais douta singularidade. Então, o Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil não pode interferir, isso é garantia constitucional, no trabalho do Congresso Nacional da República Federativa do Brasil. Porque eles lá estão nos representando. Um voto de um deputado não significa que é o voto de um cidadão brasileiro, do deputado. Não, são milhões de cidadãos. Ele está falando por mim, por você e pelo Estado dele. Olha, representa muito. E não pode se dobrar diante de uma liminar concedida por apenas um ministro do Supremo. Se toda a casa do Supremo Tribunal, se todo o colegiado votar e concluir, nós vamos então até ponderar, porque ali o Supremo não é um grupo de pessoas que se reúne e vamos decidir, não. Cada um juiz, dentro da sua competência, dentro do seu saber do direito, da legislação, interpreta a lei e profere o seu voto. Então, os votos que têm sido proferidos pelo Supremo Tribunal, por cada um dos ministros, são dos mais dignos de respeito e de obediência do povo brasileiro, porque sai de um colegiado idôneo. Mas apenas um ministro, veja bem, o meu questionamento é esse, um ministro paralisar uma casa legislativa, não, isso não pode acontecer. Isso é uma afronta à Constituição brasileira, cometida pelo Supremo, por um ministro desse Supremo, e se continuar assim, o Congresso Nacional não vai ter razões para existir, para continuar. Porque o Congresso começa a votar uma lei, na comissão ainda, uma tramitação de um projeto de lei, o Supremo vai mandar parar? Não, isso não pode.
deixa concluir a lei, Supremo, deixa o Congresso fazer a lei. Deixa a presidenta da República, que é também uma pessoa das mais altas, né, idoneidade, uma presidenta capacitada, uma presidenta que, olha, sinceramente, eu vivi na época dela, defendo a situação dela, ela está no lugar certinho dela, certinho. O lugar da Dilma Rousseff é lá mesmo na presidência. Ela lutou, ela sofreu, ela foi para os porões da ditadura, ela foi presa, torturada, não é? pela autoridade, entre aspas, reinante do país, para defender a liberdade e a democracia que nós vivemos hoje. Então, se tem uma mártir nesse país, chama-se Dilma Rousseff, que esteve presa, foi torturada, foi, sabe, achincalhada, humilhada, pisada, sofreu torturas bárbaras para defender a democracia que nós estamos vivendo hoje, que eu, você, os nossos filhos poderão viver. Então, esse país custou dores. Esse país, essa democracia que eu vivo, que você vive, custou lágrimas de Dilma Rousseff. É verdade. Ela não foi bandida, não. Ela não foi terrorista, não. Ela foi uma cidadã brasileira que lutou para defender a democracia que eu e você vivemos hoje. Então nós temos que apoiá-la. Eu estou aqui para apoiá-la. E apoiar também a Casa Legislativa que está trabalhando, mas estão querendo acorrentar o nosso Congresso Nacional. Então eu peço ao ministro Joaquim Barbosa, olha, o senhor é competente. O senhor é um professor, é um doutor, é um homem alto, olha, é uma pessoa digna desse país. O senhor vai deixar o Congresso Nacional trabalhar e fazer o que ele tem que ser feito em nome nosso, em nome da população brasileira. Um forte abraço a todos vocês e eu espero, se você tiver alguma coisa a comentar sobre essa minha manifestação, por favor, não se esquive. Escreva aqui nesse YouTube mesmo, pode me achincalhar até se você quiser. Né? Nós estamos abertos a receber a sua crítica, mas o importante é que fique registrado. Não pode um poder interferir nas atividades do outro. A atividade do Congresso Nacional é fazer leis. E a atividade do Supremo é guardar a Constituição brasileira. Agora, ele só pode pronunciar numa lei depois que ela tiver sido aprovada pela Casa Legislativa, tiver sido sancionada, ser transformado em lei aquele projeto, aí ele vai referir-se à lei, analisar a lei, se ela é ou não constitucional ou inconstitucional. Então o Supremo, me parece, salvo o melhor juízo, que está saindo um pouquinho fora das suas atribuições, tentando paralisar o trabalho da Casa Legislativa. Um abraço a todos.